uma lembrança da lambança que está sendo feita nesse desgoverno federal, às custas do trabalhador, às custas de quem ganha menos, às custas dos pagadores de impostos, das pessoas que trabalham de sol a sol nesse país. O excesso de gastos de Lula só no início do ano. Vamos deixar bem claro aqui que aquele papinho de ser contra sigilo de 100 anos é tudo, ó, balela e blá, blá, blá. Típicos de estelionato eleitoral que a gente sabe que foi cometido durante toda a campanha petista ao governo. Porque o sigilo está mantido, né? O sigilo absoluto dos gastos do governo Lula. 216.800 em gastos no Hotel Meliá Brasil, só em janeiro, porque ele não podia morar no palácio, porque a mobília não era boa o suficiente, e nem tinha sequer olhado dentro dos depósitos, onde a maioria das coisas estava guardada, e foi alvo de fake news, inclusive, amplamente divulgada por uma esquerda irresponsável. Os gastos com a cama e o sofá de couro italiano para o Palácio da Alvorada, entre 65 mil e 42 mil reais. A coroação do rei Charles em Londres foram mais de 40 mil reais de diária de hotel só para o casal, que fechou o andar inteiro do hotel. A viagem de Lula à China e aos Emirados Árabes custou 6,6 milhões de reais ao bolso do trabalhador brasileiro. Quase metade dos custos, 3,2 milhões, se referem à hospedagem. O segundo maior gasto da comitiva foi com o aluguel de carros, 1,3 milhão de reais. As despesas foram maiores na China, onde houve o gasto de 5,4 milhões no último dia de compromissos, onde o governo realizou ainda um coquetel na Embaixada Brasileira, que custou 130 mil reais aos cofres públicos. Nos Emirados Árabes, os gastos totais foram de 1,2 milhão de reais, a um gasto médio de 90 mil reais por pessoa que acompanhou a viagem. Já prometendo, né? Eu li hoje de manhã, nova viagem para a semana que vem. Essa lua de mel do Lula com a Janja não acaba nunca. Quem mais trabalhou até agora nesse desgoverno foi o piloto do avião. É de rir ou é de chorar? Não é de chorar, porque enquanto o trabalhador ganhou R$18 de aumento do salário mínimo, esse governo vive de luxo e de esbanjar mordomias, recursos de cartões corporativos, e tudo no sigilo dos 100 anos. Desde que assumiu a presidência, Lula já esteve em 8 países. Trabalhar de verdade que é bom? Necas. Nada. O que de fato veio de concreto de todas essas viagens? Nada de concreto. Só discurso e narrativa. Para concluir, esse desgoverno ainda é uma vergonha em nível de aparelhamento de emprego, cabidão de emprego, para as esposas, em geral, dos ministros. 5 mulheres de ministros já são nomeadas para cargos públicos com salários de até 37,5 mil reais. Desde janeiro, elas foram nomeadas para funções de alto escalão em Brasília ou indicadas para tribunais de contas nos estados. Para concluir, presidente, as remunerações das esposas dos ministros variam entre R$ 35.462 e R$ 37.589, podendo ultrapassar, em alguns casos, R$ 50 mil com benefícios e indenizações. Esse é o governo que mente se preocupar com os pobres. Esse é o governo que mente, que se preocupa com quem ganha menos. Esse é o governo que quer poder, concentração de riqueza e renda na mão do seu partido e da elite que o compõe. Obrigada.